Nessa aula de Geografia do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, Unidade Lavras, eu vou falar sobre Geologia, Estrutura e Idade da Terra. É a primeira parte da unidade que inicia o volume 2 do Sistema de Ensino Positivo. Nessa aula eu vou fazer uma introdução sobre o tema, vou falar sobre a evolução dos sistemas da Terra e sobre o tempo da Terra em relação ao tempo da humanidade. Todo o material dessa aula está contido no volume 2, nas páginas 4 a 13. O objetivo dessa aula é introduzir o tema Geologia, Estrutura e Idade da Terra, e a ideia é que os alunos compreendam como a Terra foi formada ao longo do tempo. E, além disso, é necessário que se atente para alguns critérios que vão fornecer a base para se comparar a escala de formação do planeta com a escala de vida humana. Essa unidade começa com a imagem do Grand Canyon. Não por acaso, esse é um dos locais onde se tem as melhores condições possíveis para estudar a formação da Terra. No ponto mais profundo do Grand Canyon, ele tem cerca de 1,5 km de profundidade. E, com isso, essas paredes do cânion, ela expõe várias camadas que deram origem a todas essas estruturas que a gente está vendo na imagem. Ou seja, em diferentes momentos da história da Terra, diferentes camadas foram depositadas sobre a superfície e as paredes do Grand Canyon expõem boa parte delas. Ou seja, é um objeto de estudo fundamental para se compreender algumas questões sobre a origem dessa superfície e, consequentemente, a origem do planeta Terra. As áreas que estudam a estrutura e a idade da Terra são a geologia e a geomorfologia, que são áreas distintas, mas bastante complementares. Isso exatamente porque são ciências que se ocupam em estudar a formação do planeta a partir da formação de suas rochas, que é uma ênfase maior dada pela geologia, e do seu relevo, que é uma ênfase maior dada pela geomorfologia. Sabe-se que a superfície terrestre é constantemente modelada por forças naturais, como, por exemplo, derramamentos de lava e a ação das chuvas e dos ventos. O escoamento superficial das chuvas é uma forma de se entender como essas forças vão modelando o relevo ao longo do tempo. Com isso, elas expõem camadas e outras camadas são depositadas. E todo esse conhecimento surgiu a partir dos estudos de geomorfologia e de geologia, a partir dos estudos das superfícies e das rochas que compõem essas superfícies. Por isso, as rochas elas são consideradas um objeto de estudo importante para se estudar a estrutura e idade da Terra, já que elas revelam como as paisagens eram no passado, ou seja, do que elas eram compostas, quimicamente, como essa paisagem foi sendo modificada e fisicamente, como ela é o que veio a ser hoje. Sabe-se que o planeta foi formado por uma lenta e constante sobreposição de camadas. Sob condições de temperatura e pressões distintas, essas camadas formaram as rochas e, com a ação do tempo, elas deram origem aos solos. Então, essa é uma imagem que mostra, no estado da Califórnia, uma sobreposição de camadas distintas de rochas que foram formadas ao longo do tempo. Essa outra figura mostra como isso ocorre. Ou seja, da esquerda para a direita, eu tenho o avanço do tempo. Então, no tempo 1, eu tenho uma determinada camada de rochas. Com o passar do tempo, outras substâncias vão sendo depositadas sobre ela, de alguma forma que pode ser uma camada sedimentar, pode ser uma camada metamórfica ou pode ser uma camada vulcânica. A gente vai falar sobre isso em outras aulas, mas o importante é saber que a deposição dessas camadas vai dando origem a uma sobreposição, ou seja, no tempo 5, nós temos uma camada mais antiga sobreposta por outras 4 camadas, sendo que a camada superior, nesse caso, é a camada mais jovem, ou seja, abaixo dela existem outras 4 camadas, com rochas distintas, formadas em épocas diferentes.
Essa figura é uma figura que mostra um esquema de estudo da superfície das ruínas de Machu Picchu, no Peru. Então, ela mostra como é feito um estudo geológico a partir de uma escavação. Ou seja, a partir da camada superior, a escavação vai sendo realizada e sendo implementada em profundidade. Então, essa primeira camada mostra para a gente uma profundidade de 0 a 70 centímetros. E a partir de datações, a partir de métodos utilizados para se colocar data nessas camadas, se sabe que ela foi formada a cerca de 1450 depois de Cristo. Ou seja, a partir do estudo dessas camadas, além de saber a composição, como elas foram formadas, é possível saber também a partir de quando elas tiveram origem. Então, essa primeira camada mostra a existência de cacos de cerâmica e de carvão, que estão sobrepostos a uma segunda camada, que nesse caso aqui tem de 80 a 110 centímetros de profundidade e que foi formada a partir do ano 650 depois de Cristo. E, por outro lado, uma camada mais profunda, já de 120 a 160 centímetros de profundidade, com formação de cerca de 1000 anos antes de Cristo. Então, é a partir dessas escavações que se vai conhecendo, a partir da profundidade da composição das rochas em cada camada, informações a respeito da estrutura e da evolução da superfície da Terra. Esse é um outro esquema bastante semelhante, só que nesse caso uma escavação arqueológica, ou seja, é o mesmo processo de um estudo geológico. O que se interessa? Qual que é o interesse de uma escavação desse tipo? Principalmente artefatos de cerâmica ou, no caso de uma escavação paleontológica, fósseis que deem indícios sobre a vida que habitava naquela região em determinada época. Então, também a partir de um aprofundamento de camadas, ou seja, de escavações, que se vai conhecendo essas rochas que deram origem ao substrato que veio a ser formado posteriormente. Em relação à evolução dos sistemas da Terra, é sabido que isso ocorre por meio da interação dinâmica dos sistemas que compõem o planeta. Esses sistemas são a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera. Por atmosfera se entende as camadas de gases que envolvem a superfície. A litosfera, por sua vez, é composta por uma camada rochosa e estrutural, principalmente uma camada de superfície, ou seja, as camadas de continente e de ilhas. A hidrosfera é todo o conjunto de águas, tanto de águas oceânicas quanto de outros corpos hídricos. E a biosfera é o conjunto de formas de vida que se estabelece a partir da interação entre os outros sistemas. Então, essa figura esquemática mostra a interação da biosfera com os outros sistemas. Ela mostra a interdependência de todos os sistemas vivos a partir de uma interação entre a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. Além de mostrar a interação desses outros componentes, ou seja, da hidrosfera com a litosfera, da atmosfera com a litosfera, e ela mostra também que essa interação, ela tanto absorve energia, ela consome energia, quanto ela gera e libera energia a partir da interação com o ambiente natural. A Terra vem passando por transformações desde a sua origem. E por meio desse processo de datação, o que se sabe é que a Terra teve origem há cerca de 4,6 bilhões de anos. Porém, as primeiras manifestações de vida ocorreram somente muito tempo depois, quer dizer, há cerca de 3,6 bilhões de anos. Todo esse conhecimento ele foi gerado a partir do estudo de rochas e da datação que se faz dessas substâncias que compõem as próprias rochas. A partir desse conhecimento se construiu o que é chamado de tabela de tempo geológico, que foi elaborada com base nessas condições, mas também com base no desenvolvimento e especialização dos seres vivos. Por isso, essa tabela pode ser considerada como um resumo da história dos principais acontecimentos ambientais da Terra, isso dividido em unidades de tempo.
A passagem de uma unidade de tempo para outra, dentro dessa tabela, foi definida em função da ocorrência de determinados eventos, normalmente eventos drásticos, que alteraram de forma significativa a constituição da Terra e dos organismos que habitam sobre ela. Esses eventos podem ser eventos astronômicos, podem ser eventos geológicos ou podem ser eventos climáticos, como, por exemplo, o derramamento de lavas, mudanças orbitais, grandes fenômenos atmosféricos e mudanças climáticas, como, por exemplo, as glaciações. Por serem mudanças muito drásticas e eles marcarem o período de transição entre uma unidade e outra, esses períodos normalmente foram períodos de grandes reduções de espécies, ou até mesmo de grandes extinções de espécies. E a partir dessa construção a partir de unidades compondo uma tabela com a idade da Terra, ocasionou o que se chama de tempo geológico. Quer dizer, esse tempo definido em unidades, ele parte de 3 grandes unidades: os éons, as eras e os períodos, com base principalmente na datação das rochas e seus ambientes de formação, conhecimento que foi gerado há mais de um século após a descoberta da radioatividade, que é um dos principais instrumentos utilizados para se fazer a datação desses componentes. Então, essa é uma parte da tabela do tempo geológico, onde a gente pode constatar as subdivisões no éon, era, período e os principais eventos dentro de cada um deles. Essa análise ela é sempre feita das unidades mais recentes para as mais antigas. Então, essa parte da tabela ela mostra o éon mais recente, que é o Fanerozoico, a era mais recente, a Cenozoica, e o período mais recente, que é o Quaternário. Então, a partir dessas subdivisões, a gente consegue analisar a história da Terra a partir da sua subdivisão. Então, dentro do éon Fanerozoico e da era Cenozoica, por exemplo, se tem o período terciário, que durou de 65,5 a 1,8 milhões de anos. E o que ocorreu de significativo dentro desse período? As glaciações se intensificaram, surgiram a inteligência humana e o gênero Homo, que é o ancestral direto da nossa espécie. As florestas se retraíram e as savanas se ampliaram em função de modificações climáticas. Ocorreram a formação de grandes cadeias de montanha e a Terra assumiu a configuração geográfica atual, que é a configuração que a gente conhece ainda hoje. Então, essa é a sequência da tabela, ainda dentro do éon Fanerozoico, as outras eras, e o início da tabela, com os éons mais antigos, ou seja, o Proterozoico, Arqueano e Edeano. Esses 4 éons, Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico, têm subdivisões particulares. Então, esses 3 primeiros éons, eles são tratados dentro de um mesmo componente, chamado de pré-cambriano, devido a características que marcaram essa longa jornada de formação da Terra ao longo desses 3 éons. E o éon atual, que é o éon que deu origem ao nosso tempo, é o éon Fanerozoico. A era pré-cambriana, composta por esses 3 primeiros éons, ela abrangia um período de 4 bilhões de anos, ou seja, somente esses 3 éons abriga cerca de 85% da existência do planeta. E essa foi uma fase anterior ao desenvolvimento de formas de vida complexa. Era uma fase onde a formação dos oceanos e continentes primitivos ainda estava em início, a partir principalmente do resfriamento do magma acima do nível das águas oceânicas. Já na era paleozoica, ocorreu a junção das primeiras massas continentais, compondo um supercontinente que é conhecido como Pangeia. O termo Pangeia ele tem significação de todas as terras, ou seja, todas as terras emersas estavam juntas. E essas terras, então, elas eram permeadas por um único oceano, que recebeu o nome de Pantalassa, ou seja, todas as águas oceânicas. Por essa época existiam florestas temperadas e ambientes pantanosos,
que, a partir da sua lenta e contínua formação, deu origem às jazidas de carvão mineral que são utilizadas ainda hoje como combustíveis fósseis. Então, essa é uma imagem que ilustra a Pangeia, circulada pelo grande oceano chamado de Pantalassa, e a gente pode ver pelas suas subdivisões que todos os continentes já estavam ali agregados. Já no início da era Mesozoica, a Pangeia começou-se a se dividir, ou seja, essas partes, esses componentes que formavam a Pangeia começaram a se separar. E elas deram origem a duas grandes massas continentais. Uma conhecida por Laurásia, situada ao norte, e outra conhecida por Gondwana, situada ao sul. Foi uma época marcada por intensa atividade vulcânica e derramamentos de lava, que posteriormente deram origem a solos basálticos de grande fertilidade, como os muitos existentes no Brasil. Além disso, águas termais, compostas por grande quantidade de minerais, tiveram origem no início dessa era mesozoica. E foi uma era em que viveram os dinossauros, principalmente nos períodos Triássico e Jurássico. Então, essa figura mostra a separação dos continentes formadores da Pangeia e a Laurásia, situada ao norte, formada pela Ásia Setentrional, pela Europa e pela América do Norte, e a Gondwana, situada ao sul, formada por África e América do Sul, Antártida e parte dos componentes que vieram a dar origem à Índia, além da Austrália. Há mais de 100 milhões de anos, no período Cretáceo, dentro da era Mesozoica, ocorreu a divisão da Gondwana. Isso foi feito pela separação entre terras africanas e terras brasileiras, principalmente. Então, exatamente nesse período, ocorreu a formação do Oceano Atlântico, além de eventos astronômicos que deram origem à extinção dos dinossauros. A era em que vivemos era Cenozoica, e ela teve início há cerca de 65 milhões de anos. Nela ocorreu o início do processo de formação das grandes cordilheiras, que é chamado de orogênese, ou seja, formação de montanhas. Então, todas as grandes cordilheiras que se conhece hoje, como Cordilheira do Himalaia, Cordilheira dos Andes e outras, como, por exemplo, montanhas rochosas nos Estados Unidos, tiveram origem nessa era. As planícies da América do Sul, por sua vez, elas formavam ambientes marinhos. Então, Amazônia e Pantanal eram ambientes mais baixos em relação à superfície do seu entorno. A Amazônia, por exemplo, por essa época era um mar raso, não era uma terra emersa. E nessa época também ocorreu a formação dos ambientes costeiros, dentro do período quaternário, ou seja, entre 1 e 2 milhões de anos atrás. Como atividade referente a essa aula, vocês vão fazer uma comparação entre a escala de tempo geológica e a escala de tempo humana. Isso a partir da leitura do texto Diário da Terra, localizado num quadro situado na página 13. Então, depois da leitura, vocês vão fazer uma comparação entre as duas escalas de tempo, ou seja, como você analisa a história da humanidade em relação à existência do planeta. O conteúdo dessa aula, então, ele está contido nas páginas 4 a 13 do volume 2 do Sistema Dispositivo de Ensino. E, terminada a leitura e feitas as atividades, a gente inicia uma próxima aula. Bons estudos e até a próxima!